É, galera, depois de muito tempo, temos novidades da DC. Eu não sei o que está acontecendo na DC nas últimas semanas, mas simplesmente pararam as notícias do Superman. E olha, eu acho que a última grande notícia do Superman foi o Super Bowl, que já não teve muita coisa acontecendo. Vamos comentar aqui sobre esse rumor envolvendo o tempo de duração do filme, do lançamento do filme no Japão em julho mesmo. Vamos comentar um pouco sobre essa estratégia de lançar o filme no Japão, porque me parece um erro da DC de querer lançar esse filme na mesma data mundial no Japão, e eu vou comentar exatamente o porquê. E também não é só isso que a gente tem novidades, porque essa semana teve um vazamento do filme da Batgirl. Caraca, filme da Batgirl, nem lembrava mais esse negócio aí. Mas vazou uma cena, vamos comentar a cena. E tem novidades do filme da Supergirl, porque o Jason Momoa está lobomizado. E ele confirmou que a moto do lobo vai aparecer no filme. Agora, esse filme da Supergirl, eu vou te dizer, né? Quase 2 meses de gravações e nenhuma cena vazada. O filme inteiro vai ser no estúdio, fundo verde? Fico um pouco preocupado com isso. Nossa, isso daqui dá flashbacks de tempos de guerra do Flash. Mas bem, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só lembrando que nesse domingo vai ter uma live especial para quem é membro do canal. O convidado da semana é o Rafa Camargo, e eu acho que a gente vai discutir bastante aí sobre a situação da série do Demolidor. Então, se você quer participar dessa live exclusiva para membros, considere de apoiar o canal aqui nos membros do YouTube. Um grande salve pro Riquiel, que é o mais novo membro do canal. Tamo junto, nos vemos na live. Beleza, Superman, tem muita coisa que eu quero falar do Superman nesse vídeo, mas primeiro vamos à informação do insider Jeff Sneider, que está esperneando todo dia a luta com algum fã da DC que não gosta do seu Jeff Sneider, mas ele garante que o filme do Superman vai ter 2 horas e 20 minutos. Ou alguma coisa próxima disso. E bem, 2 horas e 20 é muito perto do tempo de duração do Homem de Aço. O grande problema que eu sinto com tempos de duração é como que o público reage ao tempo de duração mesmo. Pra mim pode ser filme de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, eu realmente não me importo. Eu não reclamo nem da duração do Snyder Cut, vou reclamar de Superman ter 2 horas e 20 minutos. Mas eu percebo que nos dias de hoje tem uma certa má vontade do público com filmes muito longos. Aqueles filmes que têm 2 horas e 20 não me parece ser aqueles filmes que o público critica pelo tempo de duração. Eu vejo o pessoal reclamar mais quando tem 2 horas e meia, 3 horas, como aconteceu com o The Batman, que super se justifica de ter 3 horas, mas mesmo assim algumas pessoas reclamaram do tempo de duração do filme. 2 horas e 20 me parece o tempo ideal para um primeiro filme do Superman. Eu acho que é mais do que o suficiente para o James Gunn desenvolver os seus personagens e ter tempo suficiente para contar uma boa história. Só para efeito de comparação, o Guardiões da Galáxia 1 tem 2 horas e 2 minutos, o 2 tem 2 horas e 17 e o último tem 2 horas e 30. Lembrando que também isso é uma informação do Jeff Sneider, que não está confirmada, e também porque o James Gunn não terminou o filme. Daqui a pouco pode ter mais, daqui a pouco pode ter menos. Mas olhando aí para a filmografia do James Gunn, ele tem essa média aí de 2 horas e 15 minutos. Então é bem plausível que fique nessa margem aí. Beleza, a outra notícia que teve envolvendo o filme foi a confirmação de que o Superman vai sair no mesmo dia no Japão que no resto do mundo. Esse é o lançamento mundial do Superman, vai sair no Brasil dia 10, porque no Brasil saiu um dia antes, mas nos Estados Unidos vai sair dia 11. E essa é uma estratégia nova da DC, porque geralmente a gente estava vendo lançamentos no Japão com um espaço aí de 3 ou 4 semanas entre o lançamento dos Estados Unidos e o do Japão. E eu imagino que a ideia de lançar na mesma data que no resto do mundo seja para incentivar que os japoneses queiram assistir o filme na data de estreia. Sabe, como uma forma de tentar valorizar o lançamento do filme no Japão. Porque esse negócio de lançar um mês depois, convenhamos que é muito chato. Você tem a sensação que o mundo inteiro já viu, menos você. Eles também podem estar pensando num lançamento simultâneo em vários mercados para realmente impulsionar aquela bilheteria internacional. Só que tem um pequeno problema de lançar esse filme do Superman no dia 11 de julho. E que tem muito a ver com como funciona o mercado de cinema japonês. Porque na semana seguinte, dia 18 de julho, vai sair um filme no Japão, que é o filme do Demon Slayer, que é um anime muito conhecido, eu acho que todo mundo sabe qual que é. E quando tem um filme de anime grande no cinema japonês,
acabou, gente. Ninguém mais vai ver outro filme. E existe a forte possibilidade do filme do Superman ser completamente engolido pelo filme do Demon Slayer. Então, para quem é muito fã de DC no Japão, que convenhamos, não são muitas pessoas, o japonês costuma gostar mais de Batman. Nos anos 90, o Batman foi um fenômeno no Japão, principalmente o Batman do Tim Burton. Mas o tempo foi passando e parece que esse amor, até mesmo pelo Batman, diluiu bastante. O histórico recente de filmes da DC no Japão é muito ruim. Claro que daí também é um pouco culpa do próprio histórico de bilheteria dos filmes da DC, porque no geral eles estão indo mal. Coringa, Besouro Azul, Aquaman, Flash, Shazam. Faz muito tempo que não tem um filme da DC que realmente vai bem. O último, de fato, foi o Batman. Mas isso foi o quê? 2022, né? Já tem muito tempo. E o próprio Batman não fez uma grande bilheteria no Japão. E era o Batman. Eu entendo a DC querer fazer essa estratégia de lançamento mundial, inclusive no Japão, para valorizar, diminuir essa janela de lançamento que ninguém gosta. Mas o problema é que dessa vez vai cair uma semana antes da estreia do anime, que vai fazer muito mais. E me desculpa, não tem marketing da DC que vá fazer esse filme bombar no Japão. Ah, mas tem um kaiju, o japonês adora kaiju. Cara, mas pode estar o poderoso chefão em cartaz na semana, que quando sair o Demon Slayer, o filme vai ser engolido. Não tem como competir, é a cultura deles, é uma coisa completamente diferente. Talvez fosse melhor realmente ter respeitado a janela de 30 dias e lançar o filme do Superman em agosto mesmo. Pelo menos aquela galera que vai ver massivamente Demon Slayer já vai ter assistido o filme, porque é uma questão de demanda. Como vai ter muita gente querendo ver Demon Slayer, vai ter muito mais sessões no cinema lá. E aí o Superman pode até lotar as salas que ele vai aparecer, mas ele vai ter, tipo, uma sessão no dia. E ele vai arrecadar, consequentemente, muito menos. Mas a estratégia da DC é essa, fazer o lançamento mundial, provavelmente porque eles querem maximizar os ganhos da primeira semana, porque eles sabem que a primeira semana é extremamente importante. Daqui a pouco eles querem criar essa narrativa, né, de que o filme conseguiu uma grande bilheteria, porque saiu internacionalmente ao mesmo tempo em vários países. E cada milhão pode fazer a diferença para quebrar um recorde ou não, e se conseguir 1 milhão no Japão, já é mais do que suficiente. Mas entendo que a partir da semana 2, o Superman no Japão é lá para baixo. Não tem como competir com o Demon Slayer. E olha, e o que dizer do marketing do Superman? Porque desde fevereiro, no Super Bowl, a gente não tem mais nenhuma grande novidade do filme. E no Super Bowl já foi aquele negócio, né? Não foi uma grande ação. Foi uma ação mais de awareness pra galera ficar sabendo que o filme existe. Ainda teve aquela propaganda com Shaquille O'Neal, né, da NBA, e acabou. E olha, eu vim aqui no vídeo do Super Bowl, elogiei o marketing, porque apesar de não ter nada novo ali, era a estratégia certa de só querer fazer o awareness. Porque o primeiro trailer foi muito bem. Só que agora a gente já tá praticamente no final de março, a gente tá na contagem regressiva de 4 meses e não tem nenhuma perspectiva de lançamento de trailer. Pô, será que eles realmente vão esperar pra fechar 3 meses pra começar de fato a divulgação do filme? Porque tanto se falou que o filme do Superman ia ter tipo a estratégia da Barbie, mas a gente não tá vendo isso na prática. Eu me lembro muito bem que muitos meses antes do lançamento da Barbie, já se falava muito de Barbie. Já se viu um marketing mais forte pro filme. Então, assim, eu acho que eles estão dando uma bola fora ao abrir mão do mês de março para divulgar o filme. E esperar o mês de abril para realmente começar qualquer coisa. Agora, tem um negócio que vai acontecer em abril, que é a CinemaCon. E se sabe que o James Gunn vai estar na CinemaCon e vai fazer um push forte envolvendo o filme do Superman. Especula-se que o elenco do Superman vai aparecer lá e dar entrevista e tudo mais. Se eles estão esperando a CinemaCon para realmente dar um pontapé inicial e começar o marketing com força, beleza. Mas os caras têm que entender que estamos chegando no limite para começar aquela estratégia mais pesada de marketing. Pô, estamos no dia 22 de março. Mais uma semana e acabou o mês. Sabe, eu fico um pouco chateado com essa estratégia de vamos esperar a CinemaCon para daí começar. Cara, foda-se a CinemaCon. CinemaCon é a massagem do ego da indústria de Hollywood. Por que é importante divulgar na CinemaCon? Não é. É só pro ego das pessoas. Talvez porque o James Gunn quer fazer palestrinha mostrando que ele fez o filme do Superman. Olha, o filme do Superman, tamo aqui. Mas, cara, no grande escopo do negócio, no que vai fazer o filme ganhar bilheteria ou não, não é CinemaCon. Mas parece que toda a estrutura de marketing da DC tá esperando CinemaCon. Isso eu acho errado, já dava para ter começado sim mais fortemente esse marketing, especialmente ali na metade de março,
depois do Oscar, eles poderiam ter feito alguma coisa, mas eles decidiram não fazer. Realmente parece que eles vão esperar a CinemaCon para daí fazer alguma coisa. E vai ser mais ou menos quando o filme tiver 3 meses pro lançamento. E aí, quando a gente chegar lá, bem, aí não vai ter mais desculpa. Tem que começar. 3 meses antes não há negócio. Não dá pra esperar tanto assim. E eu tô falando isso principalmente pro trailer oficial, mas também para aquela campanha mais forte de divulgação do filme que acontece individualmente em cada país. Porque quando você olha para as redes sociais da Warner, nem tanto da DC, da Warner mesmo, nem parece que vai ter o filme de Superman esse ano. Para mim, passando essa semana, é acender o sinal amarelo para começar realmente os esforços de divulgação do filme. Não dá pra mais ficar esperando, né, gente? Não dá, não dá. Esse é o filme que a Warner inteira tá apostando o ano pra salvar o financeiro deles. Precisa fazer dinheiro. Pra que arriscar e fazer como todos os outros filmes de Hollywood, que é a divulgação mais pesada, com 3 meses antes, e aí com os eventos dos atores 1 mês antes. Eu acho que já tá na hora de tratar esse filme com o tamanho que ele merece ser tratado. Beleza, seguindo aqui pro próximo assunto, que é o vazamento de Batgirl. Calma, que não foi o filme inteiro, foi uma cena de luta, e dá pra claramente ver que a edição não tava pronta. Porque essa cena de ação que vazou, que ela é um pouco longa, é só a câmera aberta, né, pra mostrar a cena. É como se eles tivessem feito o esqueleto da cena e ainda faltava na edição colocar os closes. Quando você vê a cena montada desse jeito, é qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa cena de ação. Mas o legal da cena que vazou é que você vê todo um esforço da direção para criar uma cena de ação maneira. A Batgirl usava vários dos seus equipamentos, usava uns bate-spray ali, e aí tem uma cena que você vê que ela tá lutando enquanto tem um cara no banheiro pegando papel higiênico. Você percebe que mesmo no esqueleto, mesmo estando muito longe de estar bom, tinha um input criativo ali para fazer uma cena de ação diferente. Mas a cena, do jeito que ela estava montada ali, ela ainda era uma cena ruim, sabe? Tava realmente faltando muita coisa para ficar pronta. Talvez com os closes pudesse ficar melhor, mas realmente não tinha nada demais ali naquela cena. Agora, eu vi muitas pessoas comentando na internet que um dia esse filme ainda vai vazar, e olha, eu realmente não duvido disso, na internet tudo pode vazar a qualquer minuto. Mas eu acho muito difícil esse filme vazar de um jeito que ele esteja minimamente assistível. Porque essa cena, ela até pode estar assistível, mas não tá bom. E claro, você entende que não tá bom porque ainda não estava finalizado. E esse é o ponto do filme da Batgirl. Ele não estava finalizado. Se algum dia vazar, a gente nunca vai ver esse filme do jeito que os diretores queriam fazer. Olha, infelizmente, não tem milagre com o filme da Batgirl. O filme foi cancelado no meio. Eles nunca vão dar dinheiro para finalizar o filme. Do ponto de vista artístico e em respeito às pessoas que trabalharam no filme, eu continuo achando que foi muito errado cancelar o filme desse jeito. Mas agora que o filme foi cancelado e a gente já tem 2 anos desde que aconteceu isso, cara, esquece o filme da Batgirl. Quer saber o que acontece na história? Tem a história completa que vazou lá na internet. A gente até fez um vídeo aqui comentando. E a história parecia ok, legalzinha, mas também não tinha nada demais. Esse filme provavelmente não teria nada demais. Não adianta ficar torcendo que um dia vai vazar, porque se vazar, vai estar nesse estado aí que a gente viu essa cena. Olha, eu não sei, mas eu acho muito mais legal o filme nunca vazar e ficar essa aura aí que o filme foi cancelado, que foi injusto pro filme, do que o filme vazar num estado que não é assistível e as pessoas daí darem razão pra Warner ter cancelado o filme. Ah, mas é um filme ruim mesmo, não é assistível, então ainda bem que cancelaram. Prefiro então que o filme nunca vaze e que se tire uma lição dessa situação de nunca cancelar um filme que 90% das filmagens já foram concluídas. Mas também essa é só a minha opinião. E eu também não acho que esse filme ia ser grande coisa, eu não acho que ele ia salvar a DC nem nada disso. E também acho que ele ia flopar, tá? Eu só acho que pra DC, pro filme da Batgirl, pra todos os envolvidos, nesse momento, é melhor seguir em frente e ignorar que um dia esse filme existiu. Beleza, vamos pro último assunto desse vídeo, que é o filme da Supergirl. Gente, impressionante que eles estão gravando esse filme já há 2 meses. E não teve nenhum vazamento. Eu, sinceramente, não sei dizer se isso é uma coisa boa ou ruim. É boa porque a gente ainda não tem noção do que vai acontecer na história. A gente não viu um visual do lobo vazado, nem nada disso. Mas o lado ruim disso é que eu fico com um pouco medo do filme inteiro ser gravado em estúdio. Tudo bem que é um filme alienígena no espaço,
você vai ter que gravar muita coisa em estúdio, você precisa dos cenários montados e tudo mais. É só que eu fico um pouco com medo de filmes inteiros que são feitos com fundo verde. Eu só fico pensando na sobrecarga que a galera dos efeitos especiais vai ter que fazer. O filme do Flash foi um exemplo. Boa parte dele foi gravado dentro de estúdio. E tem coisa dentro do estúdio que ficou bem maneira, que era o caso da Batcaverna, que eles construíram a Batcaverna ali. Só que também toda aquela luta no deserto foi fundo verde. Sendo que era um desertão no meio que poderiam ter gravado em qualquer lugar do planeta Terra. Talvez tivesse facilitado horrores nos efeitos especiais e não ficasse aquela imagem lavada. Esse que é o meu grande medo do filme da Supergirl ser gravado inteiramente dentro do estúdio. Esse filme da Supergirl, ele tem a obrigação de ser maravilhoso visualmente. Porque a HQ é um negócio 10 de 10 visualmente falando. O filme tem a obrigação de tentar manter aquele visual 10 de 10. Eu só espero não quebrar a cara e ver um fundo verde chroma key mais ou menos, aquela coisa lavada com aquelas câmeras que a gente vê nos filmes da Marvel. Essa é a única coisa que eu tenho medo desse filme. Porque o roteiro por se basear numa HQ me parece uma ótima ideia, o Lobo me parece uma ótima ideia, a atriz do Supergirl me parece uma ótima ideia, mas esse negócio do estúdio, realmente eu fico um pouco preocupado. Mas até Star Trek não grava tudo em estúdio. Tem um monte de externo, um monte de planeta que eles colocam umas coisinhas ali no cenário e dizem que é um planeta de outro lugar. O estúdio é legal porque você tem um controle absoluto do que você está gravando, mas sei lá, eu acho que nunca vai substituir uma externa que depois, na pós-produção, você coloca as coisas mais fantásticas de um planeta alienígena. Eu sei que eu tô sendo um pouco pessimista aqui, mas é só um medo, tá? Não quer dizer que vai acontecer. É um medo baseado no que eu vi em Flash e o que eu vejo em algumas produções da Marvel, que também prefere gravar várias coisas dentro do estúdio. Eu acho que esse não era realmente o caminho. O caminho pra mim é como eles fizeram no Superman, várias coisas feitas em externo. Tem chance de vazar? É óbvio que tem, mas veja o Superman, vazou um monte de coisa e a gente ainda não tem ideia da história do filme. Mas bem, eu divaguei aqui porque eu queria falar do Jason Momoa. O Jason Momoa tá dando uma série de entrevistas por causa do filme do Minecraft. E, obviamente, ficam perguntando pro Jason Momoa sobre o lobo. E o Jason Momoa, como eu disse no início do filme, está lobomizado. Teve até essa entrevista durante a semana que ele tá dando junto com o Jack Black. E o Jack Black fala, nossa, eu tô louco pra ver. E eu acredito completamente que o Jack Black tá empolgado pra ver o lobo. É a cara do Jack Black gostar do lobo. E o Jason Momoa faz um teatrinho ali dizendo que vai pegar a imagem para mostrar para ele que tá no celular. Mas o importante para nós é que ele confirmou que vai ter uma moto no filme. E agora já pode soltar foguete, né? Porque lobo sem moto não é lobo, né? Tem que ter lobo naquela motoca dele. Ele também disse que a participação dele no filme é pequena. Eu realmente estou esperando que seja só um cameo numa cena de bar. Talvez ele brigue por algum motivo com a Supergirl. E aí a gente vê ele saindo com a sua moto pro espaço. O cameo não deve ser mais do que isso, sabe? Mas a gente deve ver bem rapidamente todos os elementos de lobo. Ele também disse que tá falando toda hora aquelas expressões de lobo e também pediu pra todo mundo chamar ele de lobo. O cara realmente entrou no papel, né? A verdade é que em termos de personalidade, ele sempre foi o lobo. No Aquaman 2, ele tá interpretando o Aquaman, mas ele tá sendo o lobo ali. Nessa mesma entrevista, o Jason Momoa também confirmou que ele recebe uma maquiagem toda branca para ser o lobo. E essa é uma coisa que eu vi algumas pessoas se perguntando, né, se iria ter a maquiagem de deixar ele todo branco, e o Jason Momoa confirmou, 100% maquiagem no corpo inteiro. Podem esperar um negócio 100% fidedigno dos quadrinhos. E o hype com essa vai a mais de 10 mil. Mas galera, essas são as novidades da DC. Passei um pouquinho no tempo nesse vídeo, né? Por favor, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam que domingo tem a live dos membros. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado. E dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.